O objetivo desse vídeo é mostrar a montagem de um plano ponto a ponto, não importa se é saúde, se são pontos comerciais, são pontos industriais ou até mesmo municipais. Então, o primeiro passo é, normalmente um cliente ele tem em Excel um cadastro de endereços do assunto do plano que vai ser tratado. Então, por exemplo, no caso, eu estou aqui em Campinas, eu tenho apenas aqui como demo um cadastro de equipamentos municipais, onde tem o nome do estabelecimento, temos aqui o assunto e temos aqui o endereço. Então, poderia ser um cadastro de pontos comerciais, saúde, etc, etc. E cada cadastro tem as suas particularidades. Então, o que nós temos que fazer? O primeiro passo é a carga desse cadastro, tá? Porque depois a inclusão ou a exclusão dos novos estabelecimentos é outro vídeo, que a ideia é criar alguns vídeos numa sequência para a montagem de todo o plano, inclusive a própria manutenção, que é a inclusão e exclusão de novos endereços e estabelecimentos. Então eu vou utilizar esse cadastro. Então o primeiro passo que nós devemos fazer é o seguinte: nós temos que entrar no Google Earth Pro e lá, seguindo algumas regras, você consegue obter a coordenada de todos esses pontos. Então eu vou deixar o primeiro vídeo na minha página desse sistema chamado GeoBR Street. Eu vou deixar o primeiro vídeo que a ser exibido exatamente a inclusão desse cadastro. Então, o primeiro vídeo será esse: como incluir um cadastro Excel, que é o primeiro passo, tem que transformar em pontos geográficos, né? Muito bem, como eu já fiz isso. Então, tem um vídeo só sobre isso. Aqui eu entrei aqui no Maptitude, no caso eu estou usando 2019, que poderia ser também o 2020. Então eu vou abrir aqui o primeiro mapa que eu tenho, é apenas o contorno de Campinas, porque agora, nesse momento, eu vou formar os layers, vou montar os layers para a montagem do plano de trabalho. Então eu tenho um contorno de Campinas, eu venho aqui e vou adicionar algumas informações, alguns layers do próprio Maptitude, de uma estrutura que, quando você adquire o Maptitude, você pede free o BR Street, que é a base da malha viária do Brasil inteiro. A qualidade fica entre 70% e 80% em relação ao Google Maps, tá? Então vou entrar aqui e vou chamar, ou vou adicionar o layer principal, que é o layer de ruas, que é o Brasil Street. Então eu posso colocar esse eixo de vias e também posso adicionar aqui mais algumas informações, tá? Caso você deseja colocar alguns layers temáticos, né? Como água, vamos colocar aqui esse daqui, alguns layers de interesse, tá? Alguns layers a mais, tá? Muito bem. Então, desse jeito, eu tenho aqui os layers principais para a montagem do nosso plano. Muito bem. Então, quando você passa o Excel lá no Google Earth Pro, você vai obter as coordenadas de todos os endereços. Então, eu vou salvar esse mapa. Aqui, vamos salvar esse mapa. E vou adicionar agora o meu layer de pontos que veio do Google Pro. Então vamos entrar aqui, que ele já está aqui, que é esse ponto aqui, tá? Então eu tenho apenas 466 ou 468 pontos, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu aproveitei e já adicionei aqui uma informação, tá? Que vai ser o nosso aterro, e também adicionei a garagem. Então eu localizei a garagem da empresa que provavelmente faz esse trabalho,
né, da coleta de lixo e também o aterro. Veja, tudo isso que eu estou fazendo é apenas um demo. Tá? Pode ser que essa empresa tenha outras garagens, pode ser que Campinas tenha outros aterros, não importa. O importante é que você tem que localizar e adicionar aqui também o ponto de garagem e os pontos de aterro ou transbordo, não importa. Tá? Bom, feito isso, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um conjunto de pontos. Tá? Então, esses são os pontos básicos. Depois que eu adicionei, eu vou agora tirar e vou adicionar os mesmos pontos, tá? Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui os pontos, já adicionei aqui, veja, o aterro sanitário, tá? E também eu coloquei aqui também a empresa, tá? Vamos colocar aqui, vamos verificar. Vamos criar aqui um temático. Aonde está essa empresa? É só você clicar aqui no Data View, você classifica e vamos escolher quem são esses, ó, tematicamente. Tá? Então aqui, o que eu tenho aqui? Aqui é o aterro. Olha lá, aqui, aterro Delta. Tá? Delta A. Vamos verificar. E aqui a empresa. Aqui é uma empresa que nós vamos colocar, podemos colocar aqui a empresa de coleta. Tá? Apenas uma informação. Muito bem. Então o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos cancelar essa seleção, tá? E vamos chamar essa seleção aqui com um nome um pouco mais coerente. Vamos chamar empresa de coleta. Vou colocar EMP coleta, sem procurar abreviar. Tá? Podemos trocar o estilo. Veja, estou montando um mapa temático, apenas isso. Tá? Aqui você tem um conjunto de ícones que você pode trabalhar. Você está montando o seu mapa temático. Tá? Ó, veja. Agora vem aqui, select, e vou escolher o aterro que fica aqui. Tá? Então, vamos verificar se realmente com um izinho, se realmente é o aterro. É o aterro. Tá? Então, vamos selecionar novamente aqui, para ele aparecer aqui. Vamos mudar o nome. Depois eu salvo esse mapa, tá? Aqui é o aterro Delta. Aterro. Vamos mudar o estilo. Vou pôr uma caixinha aqui. Pode ser, esse aqui é o suficiente. Pronto, agora eu salvo o mapa. Então, o que eu tenho aqui identificado? Eu consegui, através do Google Pro, localizar todos os endereços. Já foi de uma certa forma consistido. Adicionei a minha garagem ou as minhas garagens e também adicionei o aterro. Tá? Coloquei o contorno aqui do município. Estou usando aqui o BR Street que vem com Maptitude. Então, por enquanto, eu só estou montando o meu mapa temático. Mais nada. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Essas informações aqui são do cadastro que veio do Excel. São as informações que veio do Excel. Tá? Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou chamar o sistema Backstreet, que é um dos módulos da Geologos, né? E vou fazer o seguinte. Eu venho aqui carregar atributos obrigatórios. Tá? Então, eu vou escolher esse layer de pontos novos e vou carregar, tá? Quando eu vou carregar, existe uma coluna chamada ordem, onde você inicia o seu processo de sequência e a montagem de setor. Então, como ele está vazio, eu vou deixar com o código do ID, tá? O que é o código do ID? O ID é o RG da informação geográfica, tá?
Então vamos verificar o que é isso. Por isso que eu estou fazendo vários vídeos. Ó. Todo o sistema de geoprocessamento, não importa se é linha, pontos ou polígonos, sempre você tem um ID. Tá? Então o que eu fiz? Eu adicionei uma série de informações aqui, ó, o ordem, uma série de atributos, e aqui ordem. Tá? É isso que eu fiz aqui, ordem. Tá? Apenas copiei a sequência para cá. Muito bem. Lembrando que eu tenho um conjunto de atributos vazios. Eu procurei colocar esses atributos de segunda a domingo, como peso, km, tempo. São as 3 informações onde você vai precisar equilibrar para montar o seu setor. Tá? Então, por enquanto, apenas um mapa temático. Feito isso, o que eu percebi? Eu percebi que o meu arquivo, meu cadastro, ele tem aqui o assunto. Tá? Então, como eu preciso colocar um peso mínimo para poder, quando for gerar o setor, qual é o meu peso para poder fechar aquele setor. Não importa se o caminhão tem 10, 12, 18 toneladas, não importa. Se é uma van que vai passar lá na saúde, se é um caminhão menor, maior, um veículo leve, pesado, não importa. Tá? Então, eu tenho aqui um assunto. Então, muito bem. Então, o que você pode fazer? Logicamente que aqui eu vou lançar um peso fictício, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui no próprio MapTitude, que ele tem esse recurso, Wizard. Eu entro aqui, vou escolher o assunto, tá? E vou clicar aqui. Então, quando eu faço isso, ele já criou um mapa temático para mim, tá? Apenas é um processo que ele fez, tem um segundo processo. E ele gerou aqui para mim um conjunto de pontos separados, né, selecionados a coluna assunto. Então pode ser uma referência importante. Tá? Vamos aqui tirar a legenda, aqui você inibe a legenda e ativa a legenda. Tá? Feito isso, eu venho aqui e vou consolidar esse mapa temático por assunto, que é Select by tema. Quando você fizer isso, agora ele realmente vai efetivar. Realmente efetivou e gerou. O que ele gerou? Ele veio aqui e gerou uma sequência, tá? de selection, inclusive o aterro e o nome da empresa. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu venho aqui, Data View, vou escolher o primeiro assunto, administrações regionais, e venho aqui nos atributos que eu adicionei automaticamente, e eu adicionei aqui apenas um peso. Tá? Olha lá, coloquei 200 quilos, que o peso aqui é por quilos. Tá? E também lancei um tempo, quando o caminhão para fazer a coleta naquele ponto, eu coloquei uma média de 10 minutos. Você pode colocar aqui, dependendo do assunto que você está tratando, do tipo de estabelecimento que você está tratando, você pode colocar um peso estimado, tá? E pode colocar também um tempo estimado, tá? Então é necessário você ter um tempo estimado e um peso estimado. Então eu fiz isso para cada assunto, tá? Para cada assunto eu fiz isso. Eu coloquei o tempo estimado no ponto parado como 10 minutos, tá? E aqui eu coloquei 80 quilos para todos. Tá? Poderia colocar de uma forma mais quebrada esse peso. Muito bem, feito isso, tá? É simplesmente para lançar o meu peso e tempo. Tá? Você pode salvar, se você deseja salvar isso. Tá? Você pode salvar isso aqui. Ó. Olha lá, vamos lá. Salvar como aqui. Mapa por assunto, tá? De repente você precisa ele para algum tipo de trabalho, tudo bem. Agora que eu já fiz isso, não me interessa mais esse mapa tudo colorido aí, tá? Vai até me atrapalhar para criar os meus setores, por peso, por km e por tempo. Então o que eu faço? Eu simplesmente jogo fora, tá? O que eu fiz, menos o aterro e aí onde está a empresa, o resto eu posso simplesmente deletar, tá? Ele já serviu para montagem do peso, né, por estabelecimento e também por tempo. Um tempo e peso estimado. Muito bem. Agora eu posso salvar esse mapa aqui. Ó. Save as. Onde eu estou? Ó.
Estou aqui, ó. Ó, vou salvar aqui, tá? Jogar em cima daqui. Então agora eu posso fechar. Se você abrir o mapa assunto, olha lá, você tem o mapa por assunto. Agora o mapa que você vai dar continuidade à montagem do plano, ele está aqui, tá? Já limpinho e sem nada. Apenas o aterro e a garagem, tá? Então, esse primeiro vídeo, é apenas para mostrar para vocês a montagem do mapa temático, a inclusão dos pontos que estavam lá no Excel, tá? A inserção do aterro e da garagem, tá? E também como nós podemos fazer aqui para lançar o tempo estimado, que eu coloquei na segunda-feira, e também o peso estimado na segunda-feira, tá? Lembrando que você pode colocar aqui, que é geral, ou colocar por dia da semana, tá? E aqui o tempo, e o peso também é a mesma coisa, tá? E a ordem que eu tenho aqui, quando você estiver montando o setor, e você for gerar automaticamente a sequência, né, do seu itinerário, então a sequência automaticamente vai entrar aqui, tá? Então você está alimentando o seu banco de dados com informações que vai no final gerar o seu plano. Então esse primeiro vídeo é apenas para a inclusão de pontos que veio lá do Excel. Na verdade é o seu cadastro.